Dia 15 de fevereiro é Dia Mundial de Luta contra o Câncer Infantil. A data foi criada para lembrar a importância do diagnóstico precoce. Acompanhe na reportagem. No estado, cerca de 130 crianças são acometidas com câncer infantil todos os anos. O diagnóstico pode ser assustador, mas a informação pode salvar vidas. A doutora Gláucia Perim é médica oncologista. Ela alerta que os cânceres mais comuns nos pequenos são a leucemia, os cânceres do sistema nervoso e os linfomas. Cerca de 30% dos cânceres que acometem essa faixa etária corresponde às leucemias. Em segundo lugar, vem os tumores de sistema nervoso central, correspondendo mais ou menos a 16%. Em terceiro lugar, vem os linfomas, e aí corresponde a mais ou menos 15%. E depois vem os menos frequentes, que são os tumores ósseos, são os tumores de partes moles, os tumores nos rins, no fígado, o tumor no olho, né, que é o retinoblastoma, que são os menos frequentes. Esses tipos de cânceres são agressivos e podem evoluir muito rápido. Por isso, o diagnóstico precoce pode salvar vidas. De acordo com a médica, aqui no Brasil, as chances de cura giram em torno de 64%. Mas para o diagnóstico ser precoce mesmo, é preciso que os pais estejam atentos e vigilantes aos sinais de alerta que podem aparecer no corpo das crianças. Os tumores do sistema nervoso central, o que é o tumor do sistema nervoso central? É aquele tumor que cresce principalmente dentro da cabeça da criança, né? Dentro da caixa craniana, tá? E um tumor crescendo ali dentro, ele vai dar sinais neurológicos. Quais são esses sinais neurológicos? A criança, ela pode ter alguma alteração na força, né? Nas perninhas. Então, uma criança que andava direitinho passa a mancar, né? Ou então ela abre as perninhas, né, para poder andar e manter o equilíbrio. Ela pode perder a força num braço. Os linfomas se manifestam com o aparecimento de ínguas, né, pelo corpo, né? São aqueles gânglios que eles podem se localizar principalmente no pescoço, na região cervical, né, embaixo da mandíbula, nas virilhas, na axila. Febre também, aquela febre que demora mais de 8 dias, né, e que não se descobre a causa. Perda de peso. As leucemias que acometem essa faixa etária, criança e adolescente, costumam ser as leucemias agudas, né? Por que eu estou falando isso? Porque o tempo de evolução é um tempo mais curto, tá? Então, a criança, a mãe chega para a gente com a queixa de 3, 4 semanas no máximo de evolução. Então, aquela criança que está ficando pálida, que a mãe percebe que não está brincando muito mais, né? Que começa a aparecer manchas roxas pelo corpo sem relação com trauma, sangra a gengiva, sangra o narizinho. E a médica ressalta que é preciso estar atento, porque esses sintomas são facilmente confundidos com indícios de outras doenças. Uma palidez, a gente não vai pensar, em primeiro lugar, numa leucemia, né? Então, uma criança pálida, com anemia, nós vamos pensar com muito mais frequência que seja uma anemia carencial. Então, uma criança que precisa de corrigir a anemia carencial dela, qual que seja, né, essa anemia, né? O que precisa para poder corrigir, tratar a verminose, né? Enfim. Então, assim, são sinais e sintomas que nem sempre a gente vai relacionar com uma doença de tamanha gravidade. O diagnóstico precoce é um dos principais fatores que leva à cura, mas uma outra grande aliada nessa guerra contra o câncer infantil é a corrida contra o tempo na busca rápida por atendimento. A médica explica que, em caso de suspeita, as crianças devem ser encaminhadas direto do pronto-socorro para o Centro de Referência de Tratamento contra o Câncer Infantil, que no estado é o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Basta a suspeita, não precisa de ter confirmação do diagnóstico para que essa criança vá para o centro de referência. Existem alguns fluxogramas que estabelecem o tempo, né, de encaminhamento, que dependendo do caso tem que ir direto para o pronto-socorro, tá? E dependendo do caso dá para esperar uma consulta, dá para fazer algum exame antes. Mas nunca passar, por exemplo, de uma semana. E nesse dia 15 de fevereiro, que marca a luta contra o câncer infantil, a médica dá aos pais um conselho. Nem sempre, numa primeira consulta, o médico vai ter dados
suficientes para pensar numa doença de tamanha gravidade, tá? Então, assim, o conselho é, leva de novo, tá? Não melhorou, apareceu mais alguma coisa, daí a 2 dias, 1 dia, 4 dias, leva de novo no médico. O médico que viu essa criança na primeira vez, ele não errou. Ele só não tinha condições naquela primeira consulta de pensar nessa doença. Numa segunda consulta, daí a 2 dias, 3 dias, talvez ele examine essa criança melhor, assim, melhor, de novo, né? E vai descobrir alguma coisa que apareceu, ou a mãe vai dizer alguma coisa a mais que ela percebeu. Esse médico, então, vai conseguir elaborar um raciocínio para poder fazer determinados exames e ajudar, né, na investigação.